Oi, pessoal! Então, a gente vai começar a aula de introdução à geometria. Noções gerais, então. Vamos começar com as definições de alguns parâmetros geométricos. A gente começa aqui com ponto. Ponto, então, ele é adimensional, ou seja, ele não tem unidade de medida. Ele é uma coisa, é como se você tivesse uma lapiseira muito, muito, muito fina que não tivesse nenhuma medida. Então, ele é adimensional. E normalmente nas representações a gente representa eles com letras maiúsculas. Os pontos podem ser colineares, então, por exemplo, aí o P, A e R a gente representa o ponto com medida aqui. Você consegue medir aqui quanto de raio tem esse ponto, né? Mas é só para representar, a gente não consegue representar uma coisa que não tenha dimensão nenhuma. Então, nesse caso, a gente tem os três pontos. E você consegue traçar uma reta que passe pelos três. Uma só reta passa pelos três. Então, a gente fala que eles são colineares. E eles podem ser não colineares, como os pontos C, X e S que a gente colocou aqui. Você não consegue traçar uma só reta que passe pelos três. Então, você vê aqui que eu preciso de três retas diferentes para cobrir esses três pontos. Então, a gente fala que eles são não colineares. Retas. As retas têm uma dimensão, então é como se você pegasse e traçasse um risco muito, muito fino e ele é infinito. Então ele tem comprimento infinito para os dois sentidos. Quando a gente traça no papel uma reta, digamos assim, com começo e fim, ela não é uma reta. A gente vai ver mais pra frente o que é. Então a reta ela é infinita e ela não tem largura, ela tem só comprimento, ela tem um comprimento infinito. Ela é unidimensional, só tem uma dimensão que é o comprimento. Então ela é ilimitada nos dois sentidos e ela é constituída por infinitos pontos colineares. Então uma reta é como se eu tivesse infinitos pontinhos ali, sem dimensão, um do ladinho do outro, que vira uma reta. E na representação, normalmente ela é representada por letras minúsculas. Então aqui é uma representação, né? Porque aqui eu não consigo desenhar uma reta infinita. E aí, normalmente, eles põem esses pontinhos para um lado e para o outro. Segmento de reta. Então, o segmento de reta também é unidimensional, porque ele só tem comprimento, não tem largura. E é limitada por dois pontos distintos. Então, o que a gente desenha, normalmente, é um segmento de reta, né? Porque ele tem começo e tem fim. É um trechinho da nossa reta. É um segmento de reta. É constituída também por infinitos pontos colineares, ou seja, eu sempre consigo chegar numa dimensãozinha menor, se eu for dando zoom na reta, eu sempre vou chegar em infinitos pontos. E também representada por letras minúsculas. Então, ela tem começo e tem fim, representada por uma letra minúscula aqui. E a semirreta, ela também é unidimensional, só que agora ela é só limitada por um ponto. Então, um lado ela tem começo, só que não tem fim. Ela é infinita só para um dos lados. Então, ela também é constituída por infinitos pontos colineares. E a gente pode ver aqui, ela tem um começo, que é esse ponto F, e ela é infinita ali para a direita. E por último, um plano. Bom, um plano ele é bidimensional. Então, por exemplo, quando você pegasse o chão da sua casa. Ele é reto, ele tem comprimento e ele tem largura, né? Só que um plano, ele não tem fim também, não tem começo nem fim. Ele é ilimitado para as duas dimensões. É como se você estendesse o chão da sua casa para infinito para todos os lados. Então, ele é bidimensional, tem comprimento e largura, é ilimitado nas duas dimensões, constituído por infinitos pontos coplanares, e agora a gente vem a palavra coplanares, então, vários pontinhos que você consiga passar um plano. Então, se você tiver vários pontinhos no chão da sua casa, assim, eles são coplanares. Ou eu posso ter dois pontos e um, como se fosse dois pontos no chão e um na parede, assim. Dois pontos no meio da sua sala e um numa parede. Você não consegue traçar um plano que cubra todos eles. Então, eles podem ser coplanares ou não coplanares. E constituído por infinitas retas coplanares também.
Um plano você consegue traçar várias retinhas sobre eles, a gente vai ver nos desenhos daqui pra frente. E representado agora por letras gregas. Então essa é a representação simples de plano. Aqui a gente desenha ele com começo e fim, mas porque a gente não consegue desenhar um plano infinito no papel. Mas vocês têm que sempre lembrar que ele é infinito para cá, infinito para a direita, infinito para baixo e infinito para a esquerda. E aí, por exemplo, você tem esse cubinho, só que vamos imaginar que cada lado desse cubinho aqui é infinito para todos os lados. Então eu tenho esse plano de cima aqui que é o alfa, e ele é infinito para cá, ele é infinito para cá. É só um pedacinho dele que eu peguei aqui para mostrar para vocês. E o de baixo aqui é o beta, ele também é infinito para todos os lados aqui. E aí eu tracei as retas R e S aqui, elas estão em alfa. Então elas são coplanares porque esse plano alfa aqui está passando por elas, né? Elas estão deitadinhas aqui bem em cima desse plano alfa. Então a gente fala que as retas R e S são coplanares. E eu tenho essa outra reta T aqui que está no plano beta. Tá vendo que eu não consigo traçar nenhum plano aqui? Se eu começar a traçar, tem o S aqui, eu quero traçar uma que passa por S. Mas ela vai cortar o meu T no meio. A reta T nunca vai estar no mesmo plano. A mesma coisa se eu quiser pegar a R aqui, eu tracei um plano por ela, ela vai cortar a T, mas a T vai estar atravessada ali nesse plano. Então, a reta R e S, elas são coplanares, elas estão nesse plano alfa. E a reta T aqui, ela não, se eu considerar R, S e T, elas são não coplanares. Porque você não tem nenhum plano que você consegue passar pelas três ao mesmo tempo. Certo? E agora ângulos. O que é um ângulo? É uma união de duas semirretas ou segmentos de retas. Então, vocês lembram lá? Vou voltar aqui. Então, uma semirreta, ela é limitada só de um lado, então é metade de uma reta, vamos falar assim, a reta é infinita, se eu pegar ela tem começo, não tem fim, é uma semirreta. E um segmento de reta é um trechinho da reta. Então, um ângulo é formado por uma semirreta ou segmento de reta, duas, né, no caso, distintas de mesma origem. Distintas por quê? Eu posso pegar duas retas que elas estão uma em cima da outra, bem em cima da outra, no mesmo lugar. E eu não consigo fazer um ângulo ali. Então elas têm que ser distintas, têm que ser diferentes. E de mesma origem. Então eu tenho que ter um ponto que une esses duas semirretas ou dois segmentos de retas. É representado também por letras gregas ou por pontos nas retas que o formam. Vou mostrar aqui para vocês. Então aqui eu tenho uma semirreta T. Ela é semirreta porque ela é infinita para um lado e tem um começo. E uma semirreta S. E aí entre elas formam um ângulo beta. Eu posso falar que esse ângulo é beta, ou posso falar que ele é AOB ou BOA. Então ele pode ter três jeitos de representar o mesmo ângulo. Ou ele é o ângulo beta, ou AOB, ou BOA, tanto faz. E agora vamos estudar um pouco melhor os ângulos. A gente vai entrar então especificamente em ângulos. Os ângulos eles podem ser consecutivos, ou seja, eles possuem uma semirreta, que é um lado desse ângulo. Eu vou falar que cada semirreta aqui, ela é um lado do ângulo. Então, eles possuem um lado em comum. Desse jeito aqui. Eu tenho o ângulo beta aqui, que é o ângulo BOA. E logo em seguida, com essa mesma reta, aqui eu desenhei um segmento de reta, né? Porque ele acaba aqui. Então, esse mesmo segmento de reta aqui, ele vai ser um lado desse ângulo AOC, que é esse ângulo que eu chamei de gama aqui. Então, o ângulo AOC, que é esse gama aqui, e o ângulo AOD, eles são consecutivos porque eles têm esse lado, esse segmento de reta aqui em comum. E aqui eu tenho o ângulo DTF, que é esse beta aqui, e eu tenho um outro ângulo, que é o DTE. Vocês concordam que esse mesmo segmento A aqui, que é formado pelos pontos P e D aqui,
esse mesmo segmento ele é um lado tanto do ângulo beta quanto do ângulo gama. Então ele está servindo de lado para esse ângulo beta aqui e para esse ângulo gama aqui. Então eles também são consecutivos. Não precisa ser só um do ladinho do outro. Se um estiver fazendo parte, né, do outro, eu também posso falar que eles são consecutivos. Ou eles podem ser adjacentes, que são ângulos adjacentes. Então eles são consecutivos, ou seja, um dos lados é comum para os dois ângulos e eles não possuem pontos internos em comum. Então vamos lá. O que a gente tinha visto aqui, o ângulo BOA e o AOC, a gente viu que eles são consecutivos, esse beta e o gama são consecutivos, e eles não têm pontos internos em comum. O que são pontos internos? Toda essa área aqui entre BO, entre esse segmento de reta S e esse T aqui, ó, todos os pontinhos que estão aqui dentro são diferentes dos pontinhos que estão aqui dentro, né? É uma área diferente que eu estou pegando. Então, eles são consecutivos, que a gente já tinha visto, porque eles têm o lado, a reta T aqui, o segmento de reta T em comum, e não tem nenhum ponto. A área que está dentro deles aqui é diferente. Então, eles são adjacentes. E nesse caso aqui, a gente viu que eles são consecutivos porque eles têm esse segmento de reta A em comum. Só que, por exemplo, se eu pegar o espaço aqui entre essa reta B e essa A, eu tenho esse espaço aqui, só que entre a reta A e C, eu tenho os mesmos espaços, né? Eu tenho esse aqui, mais esse que eu já tinha antes. Então, eu tenho pontos internos em comuns tanto para beta quanto para gama. Então, eles não são adjacentes porque eles têm pontos internos em comum. Beleza? Bom, para medir um ângulo, acho que vocês já viram um transferidor antes. Então, a gente usa o transferidor e eles podem variar de 0 a 360 graus. Então, se eu tiver uma reta encostada na outra ali, eu vou ter 0 graus. E aí, se eu tiver elas assim, 90 graus, como vocês podem ver aqui no transferidor, né? Se uma reta estiver aqui e a outra estiver aqui, elas vão ter 90 graus entre elas. Se elas duas começarem aqui e uma for para o lado de cá e outra para o lado de cá, eu vou ter um ângulo de 180 graus aqui no meio. E se eu tiver uma reta saindo desse ponto aqui para a direita e uma outra saindo de cá também para a direita, só que fazendo a volta inteira, eu vou ter 360 graus. Beleza? Bom, então, em relativo à medida dos ângulos, os ângulos podem ser congruentes. Sei que é bastante teoria, mas está acabando. Qualquer coisa vocês voltam no slide, vê de novo, pausa aí. Então, ângulos podem ser congruentes. Isso quer dizer que eles têm a mesma medida. Então, eu tenho aqui um ângulo CAB e um ângulo FED aqui. E os dois medem 42 graus. Então, eles são congruentes. Congruência a gente usa para qualquer coisa que tenha a mesma medida. Então, se eu estou vendo uma figura geométrica, dois triângulos, e eles têm lados iguais e ângulos iguais, eu posso falar que eles são congruentes. A gente vai ver mais para frente isso depois. Bom, o ângulo pode ser nulo, onde os dois lados coincidem, então 0 graus. Eu tenho uma reta OB aqui e uma reta OA, e elas estão no mesmo lugar, então elas têm 0 graus. Ou ele pode ser raso. Então eu tenho uma reta que começa no O e vai para A, e uma semi-reta, né? Se ela vai para lá, um segmento de reta. De O para A e outra que vai de O para B. Então elas formam 180 graus aqui entre elas. Eu falo que esse ângulo é um ângulo raso. Esse ângulo pode ser também agudo, ou seja, menor que 90 graus. Então, qualquer ângulo menor que 90 graus, seja 10, 80, 53, 89 aqui, qualquer ângulo menor que 90 graus, a gente fala que ele é agudo. Ou obtuso, se ele é maior que 90 graus. É uns nominhos meio chatos, mas eles aparecem bastante em enunciados.
Para você achar o ângulo sabendo que tal ângulo mais tal ângulo forma um ângulo agudo ou ângulo obtuso. Eles sempre aparecem. Então, menor que 90 graus agudo, maior que 90 graus obtuso. Esses ângulos podem ser complementares. O que são ângulos complementares? A soma deles é igual a 90 graus. Então, por exemplo, se eu tiver aqui o ângulo formado por COB, ele mede 65 graus, e o AOC mede 25. Se eu somar 25 mais 65, eu tenho 90. Então, eles são complementares. A mesma coisa aqui do lado, eu tenho dois ângulos de 45, o AOC e o COB. Então, se eu somar eles, dá 90 graus. Então, eles são complementares. Ou eles podem ser suplementares, que a soma deles é igual a 180 graus. Então, eu tenho aqui, esse mede 120, aqui mede 60, somando os dois, 180 graus. A mesma coisa nessa outra figura. Então, eles são ângulos suplementares. Bom, antes disso, deixa eu só mudar aqui o pointer. Se eu tiver, por exemplo, um ângulo aqui de 25 graus. Nossa, que letra bonita que vai sair, gente. E eu tenho um outro ângulo aqui. Deixa eu ver. Eu falo que tudo isso aqui, toda essa parte aqui, é 65 graus. Aí eu vou chamar aqui, esse aqui de alfa, e esse aqui de beta. Então, um é 25 graus aqui, e o outro é 60 graus, 65 graus, tudo isso aqui. Se eu somar os dois, eles não estão um do ladinho do outro aqui, igual esse aqui. Certo? Eles não são como a gente tinha visto antes. Cadê? Eles não são consecutivos aqui, né? Não tá um do ladinho do outro, como nos exemplos. Eles estão assim, ó, um dentro do outro, vamos dizer assim. Como se fosse esse desenho aqui. Então, eles são consecutivos, né? Eles têm esse lado aqui em comum. Vou chamar essa de R, essa reta de S e essa de T. Então, eles são consecutivos, mas não adjacentes. Eles têm essa reta em comum aqui, só que um é só esse pedacinho aqui, o alfa, e um é tudo isso aqui, o beta. A soma dos dois dá 90 graus? Como a gente viu aqui, dá 90 graus. Se eu somar 25 e 65, dá 90 graus. Posso falar que eles são complementares? Posso, eles são complementares. Então, eles não precisam ser adjacentes. Eles podem ser só consecutivos ou não. Eles podem ser simplesmente separados. Mas se a soma dos dois dá 90 graus, eles são ângulos complementares. Beleza? A mesma coisa vale para suplementares. É a mesma regra. Oi, gente. A gente vai continuar agora a nossa aula de ângulos. A aula passada a gente fez por slide, que era muito conceito. Essa eu quero dar uns exercícios para vocês verem, então voltamos para a lousa. Bom, agora a gente vai começar a ver bissetriz de um ângulo. O que é bissetriz de um ângulo? É uma semirreta, então a gente viu o conceito de semirreta na aula passada. O que é uma semirreta? É uma reta que tem começo e ela não tem fim, certo? Então é uma semirreta com origem no vértice do ângulo. O que é o vértice do ângulo? É esse pontinho aqui, onde todos os ângulos, onde as semirretas se encontram, onde é o início das semirretas. Então, bissetriz de um ângulo é semirreta com origem no vértice do ângulo, e a função dela é dividir em dois ângulos congruentes o ângulo anterior. Então, eu tenho, por exemplo, aqui um ângulo de 60 graus aqui em rosa,
E aí vai ter uma semi-reta que vai dividir esse ângulo de 60 em dois ângulos congruentes. O que são ângulos congruentes? São ângulos de mesma medida. Então, mesma medida. Então, se eu tenho um ângulo de 60 graus aqui, eu vou dividir ele no meio e vou ficar 30 e 30 para cada um. Então, essa aqui é a minha bissetriz. E aqui meu ângulo rosa dividido em dois ângulos congruentes de 30 graus. Bom, a gente viu na aula passada que a gente mede um ângulo com transferidor, certo? Então eu tenho um transferidor aqui. Como que eu faço isso? Acho o zerinho do transferidor, não sei se dá para enxergar. Eu vou pôr aqui o centro do meu transferidor no vértice do ângulo. Vou alinhar aqui a minha reta base aqui, qualquer uma, posso escolher a outra também, no 0 graus. E aí eu vou ver aqui, a bissetriz está onde? Está no 30 aqui. Então, aqui eu tenho 30 graus. E daqui até aqui vai de 30 para o 60, então eu tenho mais 30 graus. E no total aqui, eu tenho 60. Se meu transferidor fosse maior, se o raio dele, em vez de ser assim, fosse um pouquinho maior, ia mudar o meu ângulo? Não faz sentido, né? Então, tanto faz se eu medir o ângulo aqui, se eu medir ele aqui, se eu medir ele aqui, se eu medir ele aqui, sempre essa aberturazinha vai ter 30 graus. E essa maior aqui, não importa onde eu medir ela, é sempre 60 graus. Bom, e a subdivisão do ângulo? Então, a gente mede ângulos em graus, como a gente viu. E o que é menor que o grau? A gente tem o minuto e o segundo. O minuto é igual como se fosse horas, né? O minuto a gente fala que te representa por uma aspa simples aqui. E ele é 1 sobre 60 do grau. Então, se eu pegar 1 grau, ele tem 60 minutos. E o segundo, representado por aspas duplas, é 1 sobre 60 do minuto. Certo? Então vamos ver esse exercício agora. Eu tenho aqui um ângulo ABC e ele falou que mede 54 graus e 45 minutos. Então, o que são 50 graus e 45 minutos? Eu venho aqui com o meu transferidor, ponho aqui o meio no vértice, o zerinho aqui com uma reta base, e aí eu vou medir aqui. Aqui deu 54 e uns taquinhos, uns quebradinhos. Quanto que é esse quebradinho de 1 grau? Aí ele falou pra mim, eu não consigo ver no olho aqui no transferidor, mas ele falou pra mim que é 45 minutos. E aí, eu venho aqui no ângulo ABD, vou fazer a mesma coisa. Deu 43 aqui, e uns quebradinhos também, que ele falou que é 36 minutos. 36 minutos é praticamente metade, né? Quase metade de 1 grau, porque 1 minuto é 1 sobre 60 graus, né? Então 60 minutos é 1 grau. E aí ele quer saber qual que é a soma aqui desses dois. Então a soma é o ângulo CBD, que a gente viu que representa assim, né? Então, o ângulo CBD, esse ângulo rosa que eu marquei aqui, ele é a soma do ângulo ABC, ou CBA, mais ABD. Então, como que eu vou fazer essa soma? Somar normal, 54 graus e 45 minutos, mais 43 graus e 36 minutos. 43 graus e 36 minutos. Bom, vou somar aqui. 6 com 5 dá 11.
4, 5, 6, 7, 8, que dá 8, 81 minutos. E aqui, 5, 6, 7, 97 graus e 81 minutos. Faz sentido isso? Se eu falei que 60 minutos é 1 grau, aqui tem mais de 60 minutos, não é? Então eu sei que tem mais de 60 minutos, tem pelo menos 1 grau ali dentro. Então o que eu vou fazer? Eu sei que é 90, é como se fosse cálculo com horas, assim. Então 81 minutos é igual 60 minutos mais 21 minutos, né? 60 mais 21, 81. E 60 minutos, eu falei que é 1 grau. Então, 1 grau mais 21 minutos. Então, aqui, na verdade, 97 graus mais 1 grau, 98 graus e 21 minutos. Beleza? Bom, então a gente viu o conceito de grau, minuto e segundo. Com isso a gente termina o básico de ângulos e a gente vai entrar em retas para a gente poder juntar tudo depois. Então, vamos para retas agora. Então, os tipos de reta. A gente tem as retas paralelas. Como vocês já sabem, elas não têm nenhum ponto em comum. Ou seja, se eu desenhar duas retinhas que não têm um ponto em comum, elas são paralelas. Lembra, a gente está falando de retas. O que a gente disse sobre retas? Elas são infinitas para os dois lados. Então, o que acontece se eu desenhar alguma coisa assim, ó? Aqui na lousa, elas não têm nenhum ponto em comum, né? Elas não estão se cruzando em nenhum ponto. Só que elas são infinitas. Então, elas são infinitas para cá e infinitas para cá. Então, o que acontece se eu desenhar o resto dessas retas? Porque eu só desenhei um pedacinho delas. Então, se eu desenhar o resto dessa reta, ela vai vir para cá. Se eu desenhar o resto dessa aqui, ela vai vir para cá. E em algum momento, elas vão ter um ponto em comum. Certo? Então, elas não são paralelas. Paralelas é só quando no infinito, se eu prolongar elas para os dois lados, elas não vão se encontrar em nenhum momento. Então, se elas não forem paralelas, elas vão ser o quê? Concorrentes. Então, elas têm algum ponto em comum, seja no desenho na parte delas que eu fiz na lousa, ou como se fosse aqui, que eu desenhei só um trechinho e no infinito elas se encontram. Então, elas são concorrentes. E o tipo específico de concorrentes são as perpendiculares. As perpendiculares, elas são um tipo de concorrentes, só que elas formam ângulos retos entre si. O que são ângulos retos? São os ângulos de 90 graus. Então, as perpendiculares, uma está aqui e a outra está aqui, e elas vão formar 90 graus entre si aqui. Lembra que elas vão para o infinito, então eu posso continuar ela para cá, posso continuar essa para cá. Então, os 4 ângulos aqui entre elas são ângulos retos, são ângulos de 90 graus. Certo? Agora vocês já sabem que são retas congruentes, são retas que se cruzam em um ponto. E agora vamos ver o que a gente tem para falar dos ângulos entre as retas congruentes. Nas retas congruentes, eu tenho que esse ângulo aqui
e esse ângulo aqui, que eu vou chamar de alfa, eles são iguais. Assim como esse ângulo aqui e o ângulo oposto a ele também são iguais. E o que eu tenho no meio aqui? Eu tenho esse vértice aqui, né? Então, ó, eu tenho um ângulo aqui, o vértice e o ângulo oposto a ele. E eles são iguais. E aqui também, eu tenho um ângulo, o vértice e o ângulo oposto a ele são iguais. A gente chama esse caso de OPV, que é opostos pelo vértice. Então, lembrem que isso vai aparecer muito. Sempre que eu tenho retas congruentes, os ângulos opostos pelo vértice aqui são iguais e aqui também são iguais. Beleza? E tudo que a gente viu até agora foi para um par de retas. Então, a gente tem duas retinhas até agora. Se eu tiver duas retas, e aí eu venho aqui e traço uma outra que cruza as duas. Então, essa e essa são congruentes e essa são congruentes, certo? Então, eu vou chamar essa reta R aqui de transversal. Por quê? O que é reta transversal? É uma congruente a duas ou mais retas, eu podia ter outras retas aqui também. Então, ela é congruente a duas ou mais retas em pontos distintos. Então, ela corta a reta S num pontinho A aqui e ela corta a reta T num pontinho B aqui. Então, essa reta R é uma reta transversal. E aí, o que a gente acabou de ver agora com retas congruentes? Bom, eu sei que esse ângulo aqui tem que ser igual a esse aqui, porque eles são opostos pelo vértice, certo? E eu sei que esse aqui tem que ser igual a esse aqui pelo mesmo motivo. São opostos pelo vértice. Eu sei também que esse ângulo aqui tem que ser igual a esse ângulo aqui, que são opostos pelo vértice. E esse ângulo em azul aqui tem que ser igual a esse ângulo em azul aqui. Eu já estou sem letra. Porque eles são opostos pelo vértice. Beleza? Até aí, tranquilo. O que a gente viu aqui, só que agora é com uma reta transversal entre um par de retas. E agora a gente vai ver uma coisa nova. Eu posso falar, isso é uma regrinha. Deixa eu pegar um. Aqui, estou enfocando então. Eu posso ver aqui, ó, que eu tenho como se fosse um Z do zorro aqui. Tem essa reta aqui e ela faz um Zzinho aqui. E esse ângulo que está dentro desse lado, ele obrigatoriamente tem que ser igual a esse que está aqui. Então, eu posso falar que o ângulo beta é igual ao ângulo que eu chamei de D ali. Por causa desse Z do zorro aí. E a mesma coisa do outro lado. Esse tem um Zzinho oposto aqui. Então, o ângulo que está dentro aqui, né, tem que ser sempre dentro. Esse ângulo que está dentro aqui
que é o ângulo alfa, ele vai ser igual ao ângulo que está dentro do outro lado, que é esse gama aqui. Certo? Então a gente pode ter ângulos opostos pelo vértice que são iguais, e esses ângulos aqui que estão dentro do Zzinho, eles também são iguais entre si. Vamos dar nomes mais bonitinhos para esses ângulos agora. Então eu peguei esse desenho aqui que estava muito rabiscado e copiei ele aqui com números para ficar mais fácil. Então a gente falou que 1 e 3 aqui, então 1 e 3, eles são iguais porque eles são opostos pelo vértice. A mesma coisa do 2 e do 4. 2 e 4 também opostos pelo vértice são iguais. 5 e 7 também opostos pelo vértice iguais. E os 6 e 8 iguais entre si, né, gente? 1 é igual a 3, o 2 é igual a 4, o 5 é igual ao 7 e o 6 é igual a 8. Porque são opostos pelo vértice. E aí a gente falou que o 4 aqui, a gente tem o Zzinho aqui, né? Ele é igual ao 6. Por quê? Porque eles são alternos internos. Então eles estão alternados aqui, né? Um tá para cá, outro tá para lá. E eles estão aqui no meio dessas retas. Então eles são alternos internos. Que é a mesma coisa aqui, se eu fizer do outro lado, entre o 3 e o 5. O 3 e o 5 também estão do lado oposto da reta R, e estão entre a S e a T. Então, eles são alternos internos. Então, 3 é igual ao 5 e o 4 é igual ao 6, porque eles são alternos internos. E aí, os alternos externos. O 1 e o 7, porque o 1 está para o lado de cá da reta R, o 7 está para o lado de lá, só que agora eles estão para fora dessas retas, né? Eles estão para cima do S e para baixo do T. Então eles são alternos externos, assim como o 2 e o 8 também são alternos externos. Então eu sei que o 1 é igual a 3 por OPV, 2 igual a 4 por OPV, 5 igual a 7, 6 igual a 8. Sei também que o 4 é igual ao 6, o 3 é igual ao 5, o 1 é igual a 7 e o 2 igual a 8. Isso aparece muito dentro de exercícios. Sempre que tem um exercício de procurar ângulo dentro de uma figura maluca, provavelmente vocês vão ter que usar pelo menos uma dessas propriedades. Então, eu vou lançar uma lista de exercícios, façam bastante. Se tiver dúvida, venham me procurar, porque isso aqui cai bastante. Vamos fazer então esse exercício agora. Queria que vocês tentassem pausar o vídeo, tentassem fazer pelo que a gente viu até agora. E aí depois, se vocês não conseguirem para conferir, vocês dão play de novo no vídeo. Bom, então vamos lá. O que a gente sabe, o que a gente consegue tirar daqui? Ele quer que a gente ache o X e o R é paralela ao S. É isso que ele falou aqui, R paralela a S. Então, o que eu sei desse ângulo aqui, em azulzinho? O que eu posso falar dele? Quanto que ele vale? Ele é oposto pelo vértice desse outro aqui, então eu sei que ele mede 4x, porque ele é oposto pelo vértice desse aqui. O que mais que eu sei? Eu sei que aqui a gente pode fazer um Zzinho
E esse ângulo aqui, ele é o terno interno desse aqui, certo? Então, eu posso falar que o 4x, ele tem que ser igual ao 75 menos x. Por quê? Porque eles são alternos internos. Certo? Eles estão dentro do Zzinho do Zorro aqui. Então, eles são alternos internos. Bom, agora é uma equaçãozinha de primeiro grau para vocês. Passar o x somando para cá, dá 5x igual a 75, certo? X igual a 15 graus. Bem facinho esse, na lista vai ter vários, vai ter uns mais chatinhos, mas tentem fazer e lembrando sempre das propriedades. É isso então pela aula de hoje, gente. A aula que vem a gente entra em triângulos. Tem alguns exercícios de triângulos na lista. Então, se vocês não conseguirem fazer ainda, eu vou dar na próxima aula. E é isso. Obrigada, bons estudos!